Olá, boa noite, meninas. Sejam bem-vindas à nossa última aula do curso Introdução à Avaliação Neuropsicológica. Essa aula vai ser uma aula mais prática, não é uma aula de conteúdo como nas outras. E aí, a gente vai ter um momento prático. Inclusive, hoje no grupo eu pedi que vocês dessem uma olhada no site das editoras. Vocês conseguiram dar uma olhada, dar umas pesquisadas nas abas dos testes? Eu consegui entrar em dois bem rapidinho. Eu não consegui Ótimo. entrar. Olha, Adriele, Jennifer, conseguiram não dar uma consegui olhada? entrar. Não, eu não. E Jennifer? Bom, era importante que quem ainda não tem familiaridade com o site, né, das editoras, desse uma olhada, que a gente vai precisar utilizar esses sites daqui a pouco, no momento prático. Quando chegar esse momento prático, Jennifer também não conseguiu. Vocês vão ter que colocar a mão na massa, literalmente, para poder fazer uma montagem de bateria. Mas vamos lá. Resumindo, a nossa aula 2, a gente viu o processo de construção do set avaliativo online e a construção da aliança terapêutica também nesse formato online, que é possível sim ter essa formação da aliança terapêutica de maneira favorável. O passo a passo de uma anamnese em teleneuropsicologia, porque é um pouco diferente, tem algumas especificidades em relação à anamnese da avaliação presencial, bem como a formulação biopsicossocial, incluindo os indicadores de avaliação de risco. Essa aula 3, que é a nossa última aula, é uma aula para poder estimular o processo de desenvolvimento de raciocínio avaliativo de vocês. Então, eu vou passear um pouco, né, como é que a gente constrói uma pergunta clínica para que, então, vocês coloquem a mão na massa de fato, que é esse momento da prática da gente. Então, até aqui a gente abordou o que é a teleneuropsicologia, com a definição, de acordo com o nosso Conselho Federal de Psicologia, com base na cartilha e resoluções que a gente tem aí acerca do papel do psicólogo que atua com avaliação online, de maneira geral, dos serviços também de psicologia. Quais são os limites? E a gente viu muito bem os limites, tanto técnicos quanto éticos, diante desse processo avaliativo. Passeamos também pelos aspectos éticos envolvendo essa testagem, aí, esse tipo de avaliação, bem como podemos estruturar esse tipo de serviço. Então, a partir desse evento de hoje, eu espero que vocês possam sair daqui como se faz uma avaliação neuropsicológica de forma ética, de forma cuidadosa, com qualidade. É que vocês saiam daqui já com a mente de uma neuropsicóloga, vamos dizer assim, né? Já com estímulo de uma mente de uma profissional que atua com a neuropsicologia. Então, eu quero relembrar vocês essa imagenzinha aqui, que quando a gente fala de avaliação neuropsicológica, estamos falando de processos que precisam ser avaliados com bastante cautela. Então, o cliente ele vai chegar com a demanda, mas a gente não vai trabalhar somente em cima dessa demanda. A gente precisa fazer essa avaliação, vamos dizer aí, 360 graus. Então, a gente vai avaliar o construto de inteligência, o construto de percepção, as noções básicas, as habilidades atencionais, velocidade de processamento cognitivo e atencional, como é que está esse comportamento desse sujeito, né, esse comportamento adaptativo funcional dele. Avaliar também habilidade de inteligência social, traços de personalidade, afetividade, linguagem, a depender ali do nosso processo de investigação. Muitas vezes vai ser necessário também avaliar a linguagem, desempenho escolar, praxias, funções executivas, principalmente subcomponentes específicos das funções executivas e memória. E alguns outros fatores também que aqui na imagem não dá para colocar. Então, vocês lembram daquela pecinha do grande quebra-cabeça, né? Que foi da nossa primeira aula, em que a avaliação neuropsicológica é como se fosse um grande quebra-cabeça. E esse grande quebra-cabeça, para que a gente possa visualizar essa imagem no todo, a gente precisa ir encaixando as pecinhas. Então, o que são essas pecinhas diante de uma avaliação? São os testes, são as escalas, não de fontes não fundamentais, né, que a gente chama de fontes não fundamentais, de fontes complementares ou secundárias. As fontes fundamentais são as observações clínicas ao longo de todas as sessões. Então, todas as sessões
vamos realizar avaliação clínica, qualitativa. Então, tudo aquilo que a gente viu do que são fontes fundamentais, análise de documentos, se for preciso, vai entrar aí como uma fonte complementar diante da nossa avaliação. Então, tudo isso são as pecinhas dentro desse grande quebra-cabeça que a gente precisa encaixando ali para poder enxergar essa imagem no todo. Posto isso, eu já trouxe logo essa frase aqui para vocês. Então, hoje vocês vão deixar de pensar em testes. Então, vocês não, o objetivo é que não fique pensando, qual teste que eu vou escolher, qual o melhor teste, qual é o pior teste. Não existe nem pior nem melhor teste. O objetivo é que vocês comecem a pensar como uma neuropsicóloga. Como é que funciona esse processamento de avaliação neuropsicológica? A partir da queixa que esse sujeito vai chegar para mim. Então, eu não vou de imediato pensar logo nos testes. Eu preciso entender quais são os construtos que eu vou precisar avaliar ali. Então, para isso, a gente vai entender a queixa do sujeito, o que que motivou ele a buscar uma avaliação neuropsicológica. E a partir daí, a gente vai lançar mão de algumas perguntas. E algumas dessas perguntas que eu sempre gosto de fazer são essas duas aqui. O que que eu quero descobrir com essa avaliação? Qual a hipótese inicial? Porque a partir dessa resposta aqui, a gente vai para o nosso terceiro passo. Então, que é a definição né, dos construtos psicológicos. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma queixa. Geralmente, o cliente não vai chegar falando que está com problema de memória. Ele vai trazer no discurso dele, tenho esquecido muitas coisas no meu dia a dia. A partir disso, a gente vai investigar. Esse esquecimento, essa queixa que ele traz, é decorrente de um prejuízo de memória ou esse esquecimento ele pode ser melhor explicado por alterações em outros domínios cognitivos ou se tem fatores emocionais impactando nesse construto psicológico da memória e leva à consequência do esquecimento. Então, a gente precisa formular algumas perguntas clínicas para que a gente possa avançar o terceiro passo, que é a construção, que é a definição ali, a delimitação dos construtos psicológicos. Então, aqui eu tenho uma queixa, que é um esquecimento diário. Eu tenho a minha pergunta clínica, que é que eu vou avaliar ali. Será que esse esquecimento está relacionado à questão de memória? Algumas fragilidades relacionadas aos tipos de memórias? É uma alteração em um domínio específico que está impactando essa habilidade de memória? Ou esses fatores emocionais que estão corroborando para esse esquecimento? Então, a partir disso que a gente vai começar a delimitar. Então, quais são os construtos que inicialmente a gente já pode começar a pensar? Atenção, até porque a atenção ela é porta de entrada das demais funções cognitivas e executivas. Então, a gente vai avaliar tanto a atenção básica quanto as atenções executivas, memória. E aí, dentro dessa queixa de esquecimento, a gente tem diversos testes de memória. Mas, dentro dessa queixa de esquecimento, a gente precisa fazer uma boa anamnese clínica, levantar bastante dados, porque a partir desses dados, a gente vai ter um direcionamento de qual teste de memória que eu vou escolher. Que eu vou avaliar memória semântica, memória de curto prazo, memória pictória, memória visual. Então, eu preciso ter a ideia de que tipo de esquecimento ali está ocorrendo no dia a dia dele. Qual período, tem algum período do dia que esse esquecimento fica mais acentuado? Desde quando começou, quando foi que ele percebeu o impacto maior diante dessa falha aí cognitiva? Então, a partir disso, a gente começa a ir desenhando os construtos psicológicos. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Então, atenção, memória, funções executivas, velocidade de processamento. Isso aqui é um domínio cognitivo. Será que essa velocidade de processamento com aspecto atencional está impactando esse esquecimento? Está impactando nesse construto psicológico aqui da memória? Tem aspectos de fragilidade na linguagem? Tem algum indício também? Então, a partir Karen, disso, oi, boa noite. boa, eu só não estou ouvindo, deixa eu voltar aqui para o Zoom. Sou eu, Thali. Ah, Thalita, não reconheci nem a voz, gente. A voz descansada, né? Boa noite, gente. Eu estava manejando uma paciente em crise e eu penso que ela vai retornar de novo. Ela perdeu a mãe, tem 3 dias e aí tá bem insustentável. Eu vim na casa dela, só para vocês terem ideia. É, E eu só fazer uma participaçãozinha aqui, vou ficar aqui ainda, ouvindo, né? E assistindo. Mas só uma participação rápida, Cari, você falando aí sobre sono, né?
E é importante a gente só ressaltar que esse construto do sono e da atenção não pode estar relacionado ao outro, né? Até Sim. porque o paciente, quando ele apresenta uma estabilidade no sono, né, ele tende a aumentar o nível de irritabilidade e relaxamento de concentração, né? Então, nesse processo de investigação, principalmente de atenção, a gente fazer essa investigação sobre o sono, sobre rotina, né, para saber Sim. se um está ligado ao outro. Eu lembro muito bem de foi uma aula que eu tive do Gustavo, né, do Carimbé, há muitos anos atrás. Eu estava dando de mamar para tu ainda, viu? Então, pandemia, 2020, né? E aí o Gustavo falava muito sobre isso, para a gente não categorizar o paciente pela estabilidade do sono sem investigar, né, o motivo, né? Então, é Uhum. uma pauta de muita atenção para a gente. Mas é isso, eu É, vou ficar com o vídeo aqui ligado, viu? Vou ficar tentando pronto. participar de alguma forma, Sim, mas na eu vou medida que puder precisar. contribuir aí com o seu conhecimento, partilhando com a gente, Vou sim, vou ficar aqui, tá? Eu vou ficar participando aqui, ouvindo, e assim que eu puder, eu falo aqui um pouquinho também, tá bom? tá certo, tá. Obrigada, Karen. Então, a partir daí é que a gente começa a fazer essa delimitação para então pensarmos em qual teste a gente vai selecionar. E aí, pensando de qual teste vamos selecionar, a gente também precisa ter cuidado. Se esse teste, especificamente, ele vai avaliar aquele construto que de fato eu quero avaliar. Então, se estamos falando aqui de um esquecimento que está associado ao aspecto de memória inicialmente, nessa falha aqui, nesse construto psicológico, qual seria o tipo de memória que pode estar impactando, que está fragilizada, está impactada, gerando esse esquecimento? Então, eu tenho, por exemplo, a BANS, que é de memória semântica. Será que a memória semântica é algo interessante para que eu possa avaliar? Tem o TPIC, que é o teste de memória pictória de curto prazo. Dentro desse teste eu consigo avaliar, até porque tem o TPIC e tem R. Os dois são de memória de curto prazo, mas ambos têm objetivos diferentes. Um a gente vai trabalhar com pista e outro a gente vai trabalhar sem pista, que aí entra em alguns aspectos também específicos da memória. Então, a gente precisa também ter conhecimento do construto específico que aquele teste avalia, para que assim a gente possa ter uma assertividade diante dessa seleção. Além disso, a gente precisa também ficar atento à faixa etária. Na verdade, antes da escolha do construto, a gente precisa verificar sempre no CETEPSI se aquele teste ele está favorável ou não. Porque se a gente fazer uso de um teste desfavorável, estaremos infringindo o nosso código de ética. Então, sempre devemos ter esse cuidado de estar verificando se o teste está disponível para uso ou não. E também a escolaridade do sujeito. Porque se for uma pessoa com baixa escolaridade, eu pegar um teste de alta complexidade, eu estou ali queimando um teste. Não vai fazer sentido nenhum para aquele respondente ali, aquele avaliado, fazer uso daquele teste ali, porque eu não vou ter dados fidedignos ali para poder validar aquele desempenho que ele vai obter ao longo da testagem. E por fim, é a seleção dos instrumentos. Então, quando a gente faz essa seleção dos instrumentos, a gente definiu o construto psicológico, agora chegou a hora de definirmos o instrumento. Aqui eu trouxe como exemplo o construto da atenção. Eu posso utilizar o IAPA, que é um teste 100% online, D2R, que tem aplicação também online, o combo AO, que é o combo de atenção, concentrada, atenção dividida e alternada. A BDA também é um combo que avalia as três atenções, ou eu posso aplicar uma dessas atenções de forma independente. Memória, eu posso utilizar o TNR, o TNABV, que é um teste de Brain Division Espacial muito bom, eu gosto muito desse teste. O MVPT, por mais que o MVPT seja um teste composto de placas de trânsito, isso não significa que eu só vou utilizar na psicologia do trânsito. Eu posso utilizar ele em qualquer outro contexto que eu tenha interesse ali de avaliar o tipo de memória que ele se dispõe a avaliar. Então, eu posso estar lançando mão aí desses instrumentos para poder fazer essa avaliação da memória. Funções executivas. Aqui a gente tem um aspecto um pouco mais limitado. A gente tem esse teste novo, que é o CPT Flex, que foi lançado agora, no mês passado, finalzinho do mês retrasado, na verdade. E é um teste maravilhoso. Já utilizei em 3 aplicações, estou gostando bastante dele. E o Torre de Londres. O Torre de Londres também acaba contemplando uma faixa etária bem ampla. Então, diante de funções executivas, a gente tem essas duas habilidades. Fora que, lembra da nossa primeira ou foi a segunda aula,
que a gente tem essa possibilidade de adaptar alguns testes presenciais para aplicação online, desde que a gente siga todas aquelas recomendações, as diretrizes, tanto da APA quanto do ITC. E quando a gente fala dessa seleção dos instrumentos, isso aqui tudo que eu trouxe para vocês, como exemplo, estamos falando da bateria psicológica. Então, quando a gente fala de bateria psicológica, estamos falando da junção dos instrumentos que selecionamos para avaliar os construtos ali que delimitamos diante da queixa. Então, aqui basicamente é o resumo desse passo a passo. Então, a gente tem a queixa, a gente vai entender o que motivou o sujeito a buscar esse processo de avaliação, se foi por demanda espontânea, se foi por encaminhamento, de qual especialista, esse especialista tem alguma hipótese clínica que pode que ele acabou construindo ali, desse avaliado, quais são as principais hipóteses clínicas também que eu começo a desenvolver ao longo da anamnese. Diante do primeiro contato do respondente, ele já tem que começar a trabalhar isso aqui, ó, as hipóteses clínicas. A partir daqui, a gente vai delimitar os domínios cognitivos, quais são os construtos psicológicos que eu preciso delimitar aqui para poder avaliar. Claro que inicialmente a gente faz uma delimitação, mas no decorrer do caminho, a depender do desempenho do avaliando nos testes, a gente pode mudar totalmente a rota, incluir novos testes, retirar outros testes. Hoje mesmo eu tinha montado uma bateria para um avaliando novo, é, e aí, na aplicação, eu senti que determinado teste que eu tinha selecionado não ia atender muito bem. Então, eu solicitei outro teste, que era mais amplo, diante do domínio de raciocínio lógico que eu queria avaliar. Então, isso pode fazer parte também, é natural. E é bom que faça quando a gente tem essa sensibilidade clínica de perceber que muitas vezes a gente precisa incluir ou retirar, trocar, fazer essa ampliação do processo avaliativo. O quarto passo, que é a escolha dos instrumentos, e por fim a bateria, que é esse conjunto dos instrumentos. Até aqui tudo bem? Me deu algum sinal aí de vocês? Ó, Ju tá aqui, Juliana. Ok. Então vamos para o nosso momento prático. O momento prático, como hoje, né? A gente não teve tanta adesão dos participantes, que eu não sei qual foi o caso, parece que o pessoal ainda ficou em recesso do São João, né? Boa noite, gata. Porque tínhamos pensado, nesse momento prático, dividir a sala aqui do Zoom em dois grupos, dois grandes grupos. Mas como tá pequenininho, a turma tá pequenininha, e aí a turma tá bem pequenininha, aí eu pensei aqui da gente fazer esse momento prático de maneira individual. Eu vou compartilhar o caso aqui no chat, mas também vou deixar aqui em tela. E vou passar a instrução aqui para vocês. Deixa eu só compartilhar. PDF. Bom, qual é o objetivo desse momento prático? Vai ser apresentado um caso, como já dito, e tem aí o PDF, mas também vou deixar aqui em tela, compartilhado. E vocês terão até 15 minutos para poder fazer o levantamento da pergunta clínica e a montagem da bateria. O que é que vocês vão escolher para poder avaliar diante dessa demanda? Ok? Aí depois a gente abre a discussão em grupo e a gente verifica quais foram os instrumentos que vocês escolheram e por que vocês escolheram esse instrumento. Mas de maneira bem breve, viu, gente? Não é para ninguém ficar aqui se delongando. Não se preocupe com certo ou errado, porque muitas vezes a pessoa pode ficar com certo receio. Não se preocupe de estar certo ou errado. O importante é que vocês comecem a desenvolver esse processo de raciocínio avaliativo. Então, o caso já está disponível em PDF e também está aqui em tela. Eu vou ler com vocês. Mariana, 36 anos, engenheira civil, foi encaminhada para avaliação neuropsicológica devido a dificuldades Karen, cognitivas. Oi. só um minutinho. Eu estou percebendo, não sei se para os outros também está assim, mas essa tela sua, ela não está inteira, ela está dividida. Aí fica menorzinha a tela. Tá assim para os outros? É porque eu estou Tá. no celular. Ela tá pequenininha mesmo, Karen. A tela tá É, dividida. a Tá minha dividido o tela seu tá toda vídeo. grande. Ah, Não, tá sim. dividido o seu vídeo e o vídeo do slide. Não tá Ah, igual das nossas sim. primeiras É o aulas. layout do Zoom, para ainda. O meu tá normal. E agora Agora mudou? eu acho.
Mudou, agora é só abrir a tela toda. Mudou, tá grandona. Pronto, era o layout do Zoom. Mas agora Mariana, hã, na apresentação você pode abrir para não aparecer aí o do. Aí, ótimo, isso. isso aqui, Isso, agora tá perfeito. pronto, né? Tá ok. Isso, Mariana, obrigada. 36 anos, engenheira civil, foi encaminhada para avaliação neuropsicológica devido a dificuldades cognitivas. Relata esquecer compromissos, perder objetos com frequência e precisa reler e-mails e relatórios para compreender as informações. Também refere dificuldade para manter a atenção em reuniões longas e costuma interromper tarefas antes de concluí-las para iniciar outras. Segundo a paciente, essas dificuldades têm prejudicado seu desempenho profissional. Ela afirma que sempre apresentou bom rendimento acadêmico e nunca teve histórico de dificuldade de aprendizagem. Na entrevista, informa que realiza suas atividades de forma independente e não apresenta histórico de doenças neurológicas ou traumatismo crânioencefálico. O médico assistente solicitou avaliação neuropsicológica para auxiliar na investigação diagnóstica. Esse é o caso de vocês. Então, a partir desse caso, é que vocês vão fazer esse passo a passo que a gente viu aqui nessa aula. Vocês têm até 15 minutos. Então, eu sugiro que vocês primeiro elaborem. A queixa vocês já entenderam, né? Que é dificuldades, são dificuldades cognitivas que ela vem apresentando. Então, a partir dessas informações, você elabora a pergunta clínica de vocês, ou as perguntas clínicas, defina quais serão os construtos avaliados, e, por fim, a montagem da bateria. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Cadê o Zoom, gente? Posso começar a cronometrar aqui o tempo, gente? Alguém me dá um sinal? Você repete as perguntas que você disse para a gente fazer, porque eu lembro que na apresentação você colocou duas, e aí agora você falou mais algumas. Você pode só repetir para entender melhor? O passo a passo que a gente viu aqui. Você vai, já entendeu a queixa, você vai definir, vai formular as perguntas ou a pergunta clínica, que vai te orientar na seleção da definição dos construtos psicológicos. Definir quais são os construtos psicológicos que, diante dessa queixa, você vai avaliar. Diante desses construtos, quais são os testes que atendem esse critério aqui de avaliação inicial sua, né, para atender, para responder as suas perguntas. E por fim, vai ser essa montagem da bateria, que é essa seleção dos instrumentos, o conjunto desses instrumentos que você selecionou. Vou colocar o cronômetro aqui e vocês têm até 15 minutos. Entra no site da Vetor, no site da Arrograph, Valor do Conhecimento. Tem a Nila também, que é muito bom. Tem diversos instrumentos bem interessantes. E aí eu quero saber como é que vai ser essa bateria de vocês. Eu vou pausar a gravação enquanto isso. E aí, todas finalizaram a bateria? Sim, eu já terminei. Ótimo. Eu também terminei. Jennifer e Ide. Não, mas vamos assim mesmo. E Jennifer finalizou? Ah, pronto, ok, não tem problema não. Pelo menos está aqui acompanhando e também desenvolvendo mentalmente, né? Eu espero o seu raciocínio avaliativo. Quem quer começar a compartilhar qual foi a escolha dos instrumentos? Eu escolhi os instrumentos, a bateria foi BDA, Sim, eu acho que é IAPA que chama, né? IAPA, isso. IAPA, Torre de Londres Hum. e TR2. Tá, e por que você escolheu esses instrumentos? Foi muito, foi pouco, foi como, cara. Não se preocupe Eu escolhi o com o BDA porque erro, ela é se queixa da certo. atenção. Sim, perfeito. Pela questão da atenção, BDA,
o IAPA também, para concretizar o que BDA vai me dizer. Uhum. O Torre de Londres, eu botei Torre de Londres CPT Flex, também achei bem interessante ele, Sim. para tirar dúvida do Torre de Londres. E o TR2, agora o que é que eu posso utilizar para tirar dúvida do TR2? Ó, na verdade, aliás, eu vou deixar o comentário para depois. Bruna pegou de Tem lá, não sei. Tá. Adriele Ide. Ô, Julie, essa sua avaliação seria uma avaliação completa ou só uma avaliação inicial desses construtos que você escolheu hoje para poder avaliar? É uma avaliação inicial, porque pelo que ela fala, é, é, essa atenção teria que ser uma avaliação mais estendida, porque eu acredito que não tenha sido só isso agora. Agora que ela se deu conta desses esquecimentos, né? Uhum. Porque está influenciando no trabalho dela. Aí vai ser uma avaliação inicial, porque pode ser um TDAH aí adulto, que nunca foi visto. Pode ser também. Deixa eu só abrir aqui a porta para o meu filho que chegou rapidinho. Voltei. Ide, Adriele, agora. Júlia, obrigada por compartilhar, viu? Adriele, Ide. Aira, boa Oi. noite. Chegou agora, né? Mas você que não vai poder participar, está aí como ouvinte. Adriele? Oi. Pronto. Eu, eu pensei, né, em botar a bateria. BPA2, Sim. certo? RAVLT, certo? Hum, Eu também pensei em FDT, que eu também acho que é muito bom, né? TMT, o A e o B, que eu acho que também é essencial. qual teste? TMT, o Hum, A e o B, né? Que complementa a avaliação, né? E em funções de atenção, né? E YAS e 2. Eu achei esses que poderia, né? Não sei se eu estou certa, que esses dois eu poderia. não conheço, não. Não, peraí. Não. Os últimos dois finais. Não. É. Peraí. Eles Mas eu avaliam o quê? pensei. Peraí. Aí eu não tenho aqui, peraí. Deixa eu ir aqui pro meu rascunho. Uhum. Ó, eu pensei, né? Atenção alternada, né? Atenção dividida, Sim. certo? E memória verbal de aprendizagem. Você acha que está correto ou não? Vamos deixar. Não, lembre que não tem erro nem acerto aqui. O objetivo dessa atividade é que vocês comecem a desenvolver o raciocínio avaliativo. Claro que não vai ser Eu, assim pe- uma única aula, né? A gente sabe Aham. muito bem disso. Eu Mas eu. pensei com esse, né, iniciais. Uhum, Lógico que tem outros que eu posso utilizar, mas esse foi um sim. dos iniciais que eu pensei assim que poderia ser assim essencial em primeiro. Uhum, entendi. Obrigada por compartilhar. Ide? Ó, deixa eu te falar. É o seguinte, como eu não olhei todas e eu já tinha olhado antes a Vetor, aí a gente trabalha na faculdade alguns, aí eu lembrei, aí eu coloquei o BPA, aí eu entrei na Vetor e olhei o BPA 2, né? Para Hum, avaliar essa questão da atenção concentrada, dividida e alternada. Mas eu entrei também no OGRAPH, é esse? Porque Ógrafe. Ógrafo, isso. Ógrafe. Aí eu vi um lá que é BDA, né? Que ele também faz essa bateria diferencial de atenção.
Aí Uhum. eu coloquei por ser, como é que se diz, diferente, revendedoras, não, como é que você fala? Distribuidor, a editora. Isso, editoras diferentes, mas as duas são para atenção. E como você falou da Torre de Londres, Londres. aí eu futuquei que eu achei interessante também, por causa da Uhum. questão de planejamento, antecipação, né? Controle de Organização, inventório. isso, Isso. solução de problemas, né? Uhum. Aí só isso. É ótimo também. Qual foi a Cara, pergunta clínica de vocês para vocês escolherem esse instrumento? cara, me tira uma Oi? dúvida. O teatro, ele pode ser Hã? utilizado? Eu vou sinalizar sobre alguns testes que vocês citaram aqui, Ah, porque alguns testes que vocês certo, citaram. certo. Lembra que o nosso objetivo é a avaliação Sim, sim. neuropsicológica online, né? Então, a gente vai selecionar prioritariamente os testes com aplicação online. Em alguns casos, e a gente vai fazer uma adaptação de um teste presencial para a aplicação remota, por exemplo, o RAVLT. A gente pode fazer essa adaptação desde que a gente justifique no laudo o porquê que a gente está utilizando aquele teste. Por que que você escolheu esse teste, adaptou, sem mudar ali os construtos? Lembram dessa aula, né? Que a gente trabalhou em relação às diretrizes internacionais que nos geram esse respaldo em relação a essa adaptação. Mas assim, a gente só vai escolher isso no último caso, se não tiver nenhum outro instrumento. Por exemplo, eu estou fazendo uma avaliação neuropsicológica, né, a teleneuropsicologia, e a gente ainda não tem teste específico, escala específica para TDAH. Então, o que eu fiz? Peguei a escala ETDAH, AD, e adaptei para o online. Claro que a avaliação no todo, né? O EAP e o CPT Flex são ótimos para isso. Mas BPA, que eu acho que foi a Adriele e Ide também citaram esse mesmo instrumento, só tem aplicação presencial. Então, a gente não pode utilizar ele. Aí vocês poderiam lançar mão do combo AO, que tem as três atenções. A BDA é da Vetor. Pode ser a própria BDA, que é essa bateria diferencial da atenção. Vocês poderiam utilizar o D2R, mas eu queria entender qual foi a pergunta clínica de vocês para poder selecionar esse instrumento, esses instrumentos que vocês citaram. Vocês elaboraram a pergunta clínica? Alguém chegou a Na, elaborar? na verdade, eu coloquei algumas aqui como se fosse uma anamnese, né? Uhum, Primeiro é perguntar quando começaram essas dificuldades, né? uhum, Se ela foi assim rápida ou foi acontecendo gradualmente essa, uhum. essa perda de memória. Também investigar sobre a questão do trabalho, como é o trabalho, se tem reunião, se ela consegue focar na reunião, se como é que está essa questão do trabalho dela, para também investigar se não é um burnout, se tem muita É, pressão. Eu muita fui demanda. nessa linha. Ótimo, porque lembra que o nosso primeiro passo é o desenvolvimento da pergunta clínica. Se a gente não tiver a pergunta clínica, a gente vai selecionar testes à torta e à direita sem ter nem noção do que a gente quer investigar. E cada vez mais as editoras estão lançando testes, então a gente tem que ter muito critério na escolha dos nossos instrumentos, justamente porque a gente precisa fazer uma avaliação de qualidade e eficaz. Além disso, são investimentos que a gente faz, né? Não só investimento do nosso tempo, mas investimento financeiro mesmo. A gente sabe que testes têm um valor custoso, são valores altos. Então, a gente precisa fazer uma montagem de bateria de maneira assertiva. Mas, para isso, a gente precisa ter uma boa pergunta clínica, ou algumas perguntas clínicas. Então, partindo dessa queixa inicial dela, que são dificuldades cognitivas, a gente pode fazer a pergunta clínica no sentido: quais construtos psicológicos estão sendo mais impactados diante dessa queixa? Tem aspectos emocionais envolvidos? Essa questão da rotina do trabalho dela, laboral, é essencial. Por quê? Muitas vezes ela está E, sobrecarregada, de atividades mesmo. Ela sobrecarrega, estar sobrecarregada acaba sobrecarregando também o cognitivo e acaba gerando essas falhas. É totalmente natural. Como é que está o sono dela? Faz atividade física, porque isso acaba também influenciando. Então, a gente começa a fazer essas investigações para que a gente comece a fazer essa delimitação dos construtos psicológicos, como a gente viu aqui, né? Esse passo a passo. Então, eu vou precisar avaliar alguns tipos de memória nesse sentido, porque
a gente está falando de dificuldades cognitivas, então é importante que a gente avalie mais de um tipo de memória, não somente uma. Mas se for para avaliar somente uma, não tem problema. A gente complementa com escalas complementares de rastreios ou com a nossa observação clínica. Avaliação ecológica também é importante que a gente faça no formato da avaliação neuropsicológica online e na presencial também, eu faço bastante, como também dados clínicos, porque assim. Oi? Nesse caso, já que está falando muito assim na questão de trabalho, né, que ela relê e-mails, que ela não consegue focar na reunião mais longa, seria interessante também perguntar essa rotina do trabalho, quanto tempo passa no trabalho e também se ela tem que cumprir meta, tempo de Sim, meta, entendeu? Para tudo saber se isso. existe alguma pressão sobre ela. Uhum. Que são fatores que Seria podem, aham, que são fatores que podem impactar nas falhas cognitivas. Então, a gente precisa fazer essa investigação inicial, essa anamnese. Lembra da aula de anamnese, né? A anamnese ela tem que ser muito bem feita, porque ao mesmo tempo que ela vai nos auxiliar na escolha dos nossos instrumentos, ela também vai nos auxiliar no processo do diagnóstico diferencial, na nossa conclusão, seja para validar ou refutar algum diagnóstico, alguma hipótese clínica que a gente tenha levantado logo no início. Então, a gente precisa, e ao longo de todas as sessões, a gente vai fazendo entrevista. Então, a gente faz entrevistas ao longo do processo avaliativo. Então, toda semana a gente precisa coletar ali mais dados e mais dados para a gente ter dados robustos que possam sustentar o nosso processo avaliativo. Então, o desempenho dela, Juliana perguntou qual outro teste poderia substituir, eu acho que o TR, para poder fazer a contraprova. Depende muito, porque assim, essa questão de colocar dois ou três testes que avaliam o mesmo construto se torna muitas vezes muito cansativo ao respondente. E não acaba ficando um processo muito mais extenso. Por isso que a gente tem que ser assertivo. Claro que, a depender do construto, a gente pode pegar o mesmo construto, por exemplo, o construto da memória, que eu trouxe o exemplo do esquecimento. A gente pega o construto da memória, mas a gente sabe que a memória, temos vários tipos de memórias e vários testes para a memória. Só que no online a gente não tem tantos testes assim como no presencial. Mas aí a gente vai fracionar esse construto memória diante de várias outras memórias. Mas a atenção a gente não tem tantas como fracionar. A gente vai avaliar a atenção básica, que é a atenção concentrada, e as atenções executivas, que é a atenção alternada e dividida. E o IAP, ele é muito interessante por o IAPA, porque ele avalia tanto as habilidades atencionais, como também o tempo de desempenho desse respondente. Então, a gente tem um relatório muito completão, além também que ele traz no relatório dele já indícios de velocidade de processamento atencional, que a gente capta com o D2R, e ele já nos dá um indício. Então, a gente utiliza o IAP, com o D2R, a gente acaba fazendo essa triangulação dos dados. Então, a gente vai fazendo essa amarração. É, ainda sobre essa pergunta, né, de qual outro teste. A gente pode utilizar testes diferentes, mas que acabam captando esses construtos. Não é um teste específico para isso. Por exemplo, esse exemplo do IAP, IAPA, que eu trouxe para vocês, é um teste de atenção. Mas ele avalia a velocidade de processamento atencional, coisa que no D2 também R, no D2R faz. Então, a gente consegue fazer essa correlação entre esses dados. Por exemplo, a ESAV, que é uma escala de impulsividade, não é o caso aqui, mas a gente pega atrás, ali ela específica de impulsividade, mas dentro dos testes de personalidade, a gente também consegue captar esses dados de impulsividade. Então, tem testes que a gente vai fazendo essa são sensíveis, né, a esses outros construtos, por mais que não seja específico para isso. Mas a gente consegue fazer essa integração e vai amarrando cada vez mais os dados coletados. Mas eu quero agradecer a participação de vocês, né, por se disponibilizar estar aqui com a gente, em mais um evento. Deixa eu só tirar a Rael aqui rapidinho. E mais um evento. E eu espero que a gente tenha conseguido aí, pelo menos, estimular esse processo avaliativo clínico em vocês. Claro que a gente sabe que não é um processo de formação, foram aulas bem curtinhas, mas aulas com bastante conteúdo rico. A gente trouxe muitas coisas novas
porque a avaliação neuropsicológica online, a teleneuropsicologia, é um processo que está começando agora a ser desenvolvido, né? Lá fora já se trabalha muito, mas aqui no Brasil é algo que ainda está começando a engatear. E muitas pessoas ainda têm certa resistência, muitas pessoas ainda não sabem que podem fazer esse tipo de avaliação. Profissionais mesmo que eu estou falando também. Então, vocês já estão aqui com um grande diferencial. Que vocês já estão aqui, já tiveram um passo a passo desse processo avaliativo no SET online. Então, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês aqui, pelo processo do engajamento ao longo de de todas as aulas, de todos os eventos. E eu queria saber de vocês como foi agora esse momento prático para vocês. Vocês tiveram dificuldades? Foi mais fácil? Foi tranquilo? Quais sugestões também que vocês trazem? Karen, Oi. é, assim, eu acho que cada vez mais, né, como a área da psicologia em si, eu acredito que é a prática que faz o profissional se tornar excelência, né? Uhum. Então, assim, é, principalmente para uma coisa nova que é a avaliação online, eu acho que os testes que temos ainda no mercado são poucos, né? Não são assim muitos testes para poder é, a gente trazer essa investigação, mas são testes bons, né? Como você mesmo colocou, são testes que traz no seu contexto traz assim clareza, né, para aquilo que a gente deseja, se é para atenção, se é para memória. É, é, o caso foi bem interessante porque é um caso bem típico que chega na clínica, né? Essa queixa da questão Sim, da atenção. Aí vem a questão, como você colocou, do burnout, vem a questão de como é esse dia a dia dessa paciente. Então, assim, foi bem interessante, porque é um caso que vai chegar até a gente, né? Vai ser de dona de casa, vai ser de, como você colocou, uma engenheira, vai ser de vários outros aspectos que vai trazer toda essa preocupação com atenção, memória, e que às vezes a gente quer, como eu coloquei assim, que esses testes seriam iniciais, porque de acordo com esses testes a gente pode demandar mais testes para um TDAH. Não ir logo na hipótese diagnóstica do TDAH, do transtorno em si, né? sim. E ir Uhum. devagarzinho, porque eu acho que o que eu observo bem hoje no mercado da avaliação é todo mundo agora tem um diagnóstico, né? E às vezes não é bem assim. É isso. O que eu observo é que não é bem assim. Aí, como nas aulas que eu tive, né? Foi apresentado que é todo um pré-requisito para a gente diagnosticar, não, você tem um TDAH, não, você tem um TEA, entendeu? Então a gente tem que Uhum. ter muito cuidado, porque as pessoas estão vindo assim aflitas para ter um diagnóstico, até para se justificar dentro do trabalho, dentro de casa, dentro dos seus Sim, ambientes sociais, aquela situação, mas que às vezes, em sua maioria, não é isso. Em sua maioria é o desgaste mesmo do dia a dia que a gente está tendo, né? Com sim. tantas Uhum. obrigações em tão curto tempo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas avaliações. A gente que está saindo agora da faculdade, que a gente sai também com todo o gás, querendo ver tudo, e aí pode se precipitar numa situação como essa e querer já colocar uma hipótese diagnóstica para frente, que não é bem assim, né? Por isso que eu Uhum. deixei claro que a gente vai por esse caminho desses testes, porque caso lá na frente a gente venha a diagnosticar um possível TDAH, a gente já ter os testes já no caminho de se investigar mais um pouquinho, mas assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito sério, é assim, muito demasiado Assustador. já a questão do É. diagnóstico. E assustador, né? Porque Uhum. nesse contexto a gente vai diagnosticando a tudo que é lado e depois pode até nos prejudicar, né? Que lá na Uhum. frente alguém faz qualquer besteira dessa e diz assim, foi psicóloga tal que me diagnosticou, eu tenho um tal diagnóstico, então é Isso permitido que eu mesmo. faça isso, né? Se achar na É. permissão de que faça o que quiser, então tem que ter muito cuidado. E gostei muito da aula, apesar de correr
corrida, que eu já cheguei no meio da aula, mas gostei muito. Para mim, ainda o que me pega ainda são as perguntas, mas eu acho que à medida que eu for fazendo mais cursos, que eu for aprendendo mais, que eu for comprando os testes, lendo, eu acho que eu Sim, vou aprendendo mais a trazer mais perguntas para que essa anamnese seja mais robusta, porque eu acho que o ponto central da análise, da avaliação neuropsicológica é a anamnese de fato. É da anamnese que a gente vai exatamente. puxar o fio do novelo para essa avaliação ser mais assertiva possível. Exatamente, é perfeito. E você fez um resumão de tudo que a gente praticamente veio falando aqui ao longo dessas aulas, porque assim, hoje se tem uma banalização de fato dos transtornos mentais, se tem diagnósticos precoces e assim, tem muitos profissionais que acabam tendo vieses clínicos, né? Ficam ali enviesado com os, que a gente chama de enquadramento, né? Tem alguns vieses cognitivos dentro da avaliação psicológica, e um desses é a questão do enquadramento. Então, fica ali em cima daquela hipótese, chegou com a hipótese de falhas na atenção, logo você pensa no TDAH. E é natural que a gente já pense logo isso. Mas, para além do TDAH, quais são os outros transtornos que também têm impacto nas questões atencionais? Transtornos de humor acaba tendo impacto. As questões emocionais acabam tendo impacto. E às vezes não é nada, às vezes é uma questão situacional do dia a dia, que essa questão laboral muitas vezes ali está demandando do cognitivo dessa pessoa, do emocional, do comportamental. Ela está sobrecarregada e acaba impactando, tendo essas falhas. Então a gente sempre tem que ter perguntas amplas, justamente para poder nos auxiliar nesse direcionamento aí, para poder validar ou refutar ali aquela possível hipótese que a gente criou, né? Mas assim, ter uma visão transdiagnóstica é essencial, porque hoje não, na verdade, os sintomas, os sinais e sintomas, né, as síndromes que fazem o conjunto do transtorno, eles são transdiagnósticos. Então, vários sintomas que fazem parte do TDAH também fazem parte de outras condições clínicas, impulsividade, por exemplo, as falhas atencionais, e o Barkley, que é uma das grandes referências em disfunções executivas e avaliação do TDAH, tanto ele quanto o Adele Dalman, eles trazem que o TDAH, a gente entende o TDAH como se fosse falha da atenção concentrada, principalmente, mas não. O TDAH são falha das funções executivas, tornando as disfunções executivas. E pelo fato da gente estar com esse processo aí com fragilizadas, as funções estão fragilizadas, acaba impactando na atenção, principalmente nas atenções mais de alta complexidade, que é a pessoa sustentar a atenção. Então, o TDAH ele até se concentra, a questão é sustentar a longo prazo. Então, sempre ter essa visão mais ampla de quando chega um cliente para a gente não se fechar inicialmente ali naquela queixa inicial e fazer nossa avaliação toda direcionada em cima disso. Então, é bom sempre ter bastante dados clínicos, sempre, 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 que vai ser a nossa base de início, como também a nossa base ali conclusiva da avaliação, reforçando, né? Tanto para validar ou refutar determinada hipótese clínica. Mas, assim, a primeira avaliação a gente vai começar a colocar hipóteses. Quais são as possíveis hipóteses clínicas que podem estar comprometendo essas falhas aqui? Então, a partir disso, como a gente viu aqui o passo a passo, vai ser o nosso direcionamento. As outras meninas gostariam de compartilhar algo? Eu quero só agradecer mesmo e dizer assim, eu acho que a minha dificuldade maior foi porque assim ligar o que a gente viu lá na aula ainda antes de São João, aí trazer para cá. Então assim, para mim eu tive um delay, mas é meu, sabe? Não é Aham. TDAH, não, é só que eu tive um delay, teria que revisitar antes o que foi dado e tal. Mas mesmo assim, eu lembrei muito dessa questão da anamnese, então eu acho que ela é fundamental para chegar nessa pergunta e ter um caminhamento. E aí, outra coisa que me preocupa muito é a medicalização, principalmente a banalização de medicamentos hoje em dia. Só para você ter ideia, vou dividir com vocês. A minha cunhada foi numa ginecologista e ela está na menopausa e a médica perguntou se ela sentia que ela tinha TDAH e ela sai de lá com uma receita de Vevance. Gente, E ela disse: Não, mas eu não quero. Não, mais leve. Se você achar que você não está concentrando, não tá, você toma, você compra. Aí, imagine, oi? você acha que você tem sintomas de TDAH, tome um remedinho aqui leve.
Vai se Isso, leva a concentrar. receita, porque só com a receita você compra e aí você vai estar de bem. Imagine. É Olha, complicado. olha o processo que a gente faz para poder chegar a um diagnóstico clínico de forma o mais assertiva possível. Todo um processo, todo um quebra-cabeça que a gente precisa montar. E aí vem outro profissional, você acha que tem sintomas de TDAH, toma um remedinho aqui. Isso acaba E banalizando você, cada vez mais os transtornos mentais. E E a até a gente nossa olha, prática, né? Que acaba invalidando muitas vezes. e a Uhum. gente olha, né, quem são esses profissionais que hoje em dia, né, Exato. está se tornando, né, alguns são por carteira, outros são por dinheiro e outros são com responsabilidade, né? Então, a gente tem que olhar e perceber, né, o nosso comprometimento como profissionais de psicologia, né, vocês estudantes ou vocês que são profissionais, quem somos nós, né? E ao mesmo tempo se aperfeiçoar, né? Aqui para mim eu sou muito suspeita a falar, né, em relação a isso, que Kari e Tali, né, são duas mentoras minhas que eu sou muito agradecida por isso. Mas nós profissionais, né? A gente não só leva nome, mas também a gente temos que ter responsabilidade. Então, tudo que é escrito, né? Eu sempre falo, lá na frente, a gente temos que ter uma responsabilidade, porque muitas pessoas vão procurar a gente, vai dizer assim, foi você que deu esse diagnóstico, você que deu esse laudo, e ao mesmo tempo a gente olha e fala assim, a gente temos que cada dia mais, né, sugar o máximo possível de cursos, né, palestra e assim sucessivamente para a gente vir entender esse mundo que estamos vivendo, porque tá tendo muitas coisas ricas sim, tá evoluindo casos sim, e a gente tem que estar por dentro de tudo. Então, aqui, né, essas aulas, né, que a gente teve, então é muito aproveitador, né? E ao mesmo tempo a gente aprende. Eu acredito que eu saio já com outro pensamento, porque no online para mim é algo que é uma demanda. Eu sempre falo a você, cara, que é muito difícil, né, para mim. Eu gosto mesmo do presencial, né, manual, os testes que a gente tá ali vendo, mas é isso. Ah, que bom. Eu fico feliz com o feedback de vocês. E esse ponto que você trouxe, tanto você quanto a Juliana, da comunicação, eu sempre bato nessa tecla, porque tudo que a gente escreve vai ficar registrado de fato, e é o nosso nome. E a gente não deve pensar somente na nossa imagem profissional, a gente tem que pensar na categoria como um todo, porque a gente acaba ali representando também os profissionais de psicologia, os nossos colegas. Então, a gente, quando traz a nossa comunicação por meio da escrita, seja um laudo, um atestado, qualquer outro tipo de documento, a gente está ali comunicando aquela prestação de serviço que a gente fez. A gente está carimbando e assinando o nosso nome. A gente está colocando em evidência a nossa imagem profissional, o nosso trabalho, o posicionamento desse sujeito muitas vezes na sociedade, se a gente fechar um laudo ali, um diagnóstico, a depender muito desse diagnóstico, principalmente diagnósticos delicados, e a categoria profissional como um todo na sociedade. E o impacto na sociedade, né? Então a gente tem que ter muita cautela com o que escreve. Eu faço consultoria técnica de laudos e eu recebo muitos laudos fragilizados. Ontem mesmo recebi um laudo, ontem o quê? Foi sábado de tarde. Uma colega mandou um laudo e o laudo tinha um diagnóstico de um rapaz com altas habilidades e superdotação. A avaliação neuropsicológica foi composta de um teste de memória e um teste projetivo de personalidade, e conclusivo com altas habilidades. E a demanda foi para avaliar autismo. Falei, gente, o que é isso aqui? Totalmente desconecto, fora a estrutura, né? Que aí acaba fugindo totalmente da nossa resolução a 06/2019. Então, tem assim muitos profissionais excelentes no mercado de psicologia, que têm um trabalho muito sério, que são de excelência mesmo, mas também temos muitos profissionais ruins aí no mercado e dando diagnóstico de maneira precoce aí para várias pessoas, chegando aí a comprometer a credibilidade dos testes da categoria profissional de psicologia e o próprio cliente ali, né? Porque muitas vezes, onde vocês trouxeram, né? Muitas vezes pega esse diagnóstico e usa como se fosse muleta de justificativa de determinados comportamentos, condutas. Então, a gente tem que ter muita cautela, a forma como a gente escreve, como a gente avalia, como é que vai estar exposto aquele resultado e aquela conclusão avaliativa. Mas finalizamos por aqui. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigada, meninas. Vou colocar também lá um agradecimento no grupo. A gente está pensando em montar um curso, de fato, de avaliação neuropsicológica, se a gente conseguir
fechar ainda esse semestre, a gente vai colocar, vai mandar para vocês, se vocês tiverem interesse em fazer essa avaliação que, em fazer esse curso, né? Porque o curso vai ser todo o passo a passo mesmo, com os materiais, como a gente ensinou desde a primeira aula, com os materiais, é pegar na mão de vocês e colocar vocês na prática, exatamente. Hoje vocês já saíram aqui com essa estimulação de um pensamento mais de uma neuropsicóloga, que é justamente todo aquele passo a passo, né, que a gente viu, é atender essa queixa, transformar a queixa em demanda, fazer quais são as perguntas norteadoras do nosso processo avaliativo e a partir daí a gente seguir a condução. Mais uma vez, obrigada pelo tempo, disponibilidade, participação, engajamento de vocês. E a gente vai se encontrando por aí também, né? Bora tirar uma foto do nosso último dia, última aula. Quem se sentir confortável, né, de abrir a câmera, deixa eu botar aqui. Agora tem um negócio em cima de minha imagem que eu não sei tirar. Ah, saiu. Fazer um bumerangue melhor. Peraí, ainda. Prontinho. Ah, peraí que não tá gravando, não. Pronto. Tchau, tchau. Vou botar no grupo. Tchau, tchau, meninas. Até breve.